A gente retorna agora com a Camila Casagrande, uma pessoa aí também, mais uma, né, gente? Já esteve por aqui quantas vezes, Camila? Umas 3 vezes já, né? É por aí. Só mulher potente, né? Alguém que eu tenho também muito carinho, presidente e fundadora do Instituto Encanto, aqui de Curitiba. Alguém que tem um trabalho junto com as comunidades, com as periferias, empoderamento feminino, no desenvolvimento de crianças, artística, articulação com o poder público, com outras organizações, faz muito, né, do que a gente tenta fazer aqui também, mas de outras formas. E hoje a Camila, de novo, né, traz aí sobre estratégias para captação de recursos, para posicionamento da organização. A gente acabou de falar agora, né, como é que a gente faz isso, como é que a gente agrega valor do que a gente faz para atrair patrocinadores, atrair parceiros. Então, nada mais indicado do que trazer alguém que faz isso de uma forma muito estratégica, impressionante. Eu gosto muito do trabalho, né, do seu trabalho. Palhaço no hospital, mas faz palhaço em comunidade, faz arte, educação em comunidade. Então, tem tudo a ver. Você está aqui hoje, seja muito bem-vinda. A sala é tua, muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde para todo mundo. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Se a internet falhar, qualquer coisa assim, você me dá um oi ali no WhatsApp, porque eu tô com o celular aqui do ladinho, e daí eu tento me conectar de novo, porque infelizmente tecnologia tem disso, né? A gente fica um pouco limitado. Mas muito obrigada pelo espaço, obrigada pela oportunidade de estar aqui de novo, falando com esse grupo de pessoas que tem um trabalho tão bonito também no social. Acho que todos nós aqui, né, somos grandes revolucionários. Então, fico muito feliz e honrada por essa participação, por esse convite e poder compartilhar um pouquinho da trajetória do Encanto. Deve ter algumas pessoas aí que talvez a gente não se conheceu ainda, né? Não teve esse encontro nas outras edições. Então, eu vou compartilhar um pouquinho da minha trajetória, como é que a gente faz esse trabalho no Encanto, mas a proposta da minha palestra hoje, da minha fala, é muito olhar para o processo de captação. Quando a gente fala de captação de recursos, a gente sempre quer aquele grande segredo, né? A gente fica esperando, a gente vai nas palestras, vai nos encontros, achando que a gente vai. Qual que é o grande segredo? O que faz? E, cara, da minha aprendizagem, no meu processo, eu descobri que não existe um segredo. Você precisa cultivar o seu jardim para que as borboletas venham. Então, é fazer um bom trabalho de planejamento, um bom trabalho de estruturação, para que, consequentemente, o recurso entre. Então, é esse trabalho prévio, é esse trabalho do antes de abordar as empresas, que eu vou comentar hoje. Então, vou trazer uma estrutura bem de planejamento mesmo, uma estrutura bem pedagógica e didática, usando como partida o trabalho que a gente realiza no Encanto, como minha grande referência, né? O que eu tenho para compartilhar com vocês é da minha experiência. Não é uma verdade absoluta, tem outras organizações que podem fazer processos diferentes, podem trabalhar de outras formas, mas eu vou compartilhar um pouquinho do que funcionou para a gente e espero que possa contribuir aí com o processo de desenvolvimento de cada um de vocês também. Tá bom? Então, só me deem um sinalzinho, joinha, essas coisinhas aí que vocês estão me ouvindo, só para eu ter certeza que vocês estão comigo, tá bom? De vez em quando manda um coração, manda uma florzinha, alguma coisa. E desculpa, Isabela, se eu estiver falando muito rápido também, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar minha tela, então, para a gente começar esse processo e eu vou precisar. É bastante coisa para falar, gente. Então, tomara que eu consiga nessa 1 hora aí, estou cronometrando aqui para não ultrapassar por respeito ao horário de todo mundo. Mas é bastante coisa. Como é que eu compartilho aqui? Peraí. É, vocês me dizem se vocês estão vendo. Tá bom, estamos vendo. Então, vamos? Então beleza. Deixa eu só botar no modo apresentação. Ai, gente, o Google evoluiu. Agora eu consigo ver vocês também ao mesmo tempo que eu apresento. Ai, que legal. Que legal. Então, beleza. Deixa eu só ver como é que eu ajeito isso aqui no cantinho. Peraí, gente. Então, tecnologia para mim. Tem que clicar na tela mesmo. Aí.
Bom, vou deixar assim. Mudou, né? O slide, né? Então, beleza. Sim. Vamos lá. Então, beleza, gente. O tema que eu vou trazer para vocês hoje é captação de recursos, do planejamento até o desenvolvimento da estratégia de captação. Eu sou a Camila Casagrande, eu tenho 33 anos, sou casada com o Leonardo, sou mãe do Luca e da Gaia, desses pequenininhos ali, ó, da foto. Sou formada em publicidade e propaganda, tenho especialização em produção de arte e gestão da cultura. Sou uma pessoa que se formou também em MBA em dança na Faculdade de Inspirar, tenho uma pós-graduação de empreendedorismo social e negócios sociais, fiz também a faculdade da Falcons University, da Gerando Falcões, que é de liderança social, mas de todos esses papéis, exceto o papel de mãe, né, de esposa, o meu principal papel hoje é enquanto presidente do Encanto. E é legal, Isabela, porque o Encanto também tem um sinal. É assim, isso. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho dessa trajetória. Então, quem que é o Encanto, né? O Encanto é uma organização social aí que tem como principal objetivo, como principal missão, transformar a vida de centenas de crianças e adolescentes que estão em situação de vulnerabilidade social, e a gente usa a arte, a cultura, o esporte, tecnologia, educação, a qualificação profissional como ferramentas para esse processo de transformação e de desenvolvimento. Então, a gente impacta aí cerca de 1.500 crianças, essa é a nossa meta para esse ano, são quase 1.500 crianças, e é um trabalho de formiguinha, né, que começou não assim, mas que cresceu de uma forma muito proporcional nos últimos 8 anos. Então, eu não tenho como falar do Encanto sem contar um pouquinho da minha trajetória. Então, desde pequena, eu sempre fui incentivada pelos meus pais a correr atrás dos meus sonhos, porque eu venho de uma origem muito simples. Então, nunca tive nada além do básico, assim, na minha vida. E com 15 anos de idade, eu tive acesso à minha primeira experiência artística na escola pública que eu estudava. Essa experiência transformou a minha vida, porque eu nunca tinha sentido o sentimento de pertencimento que a arte promove, e eu já estava com 15 anos, já estava trazendo dinheiro para dentro de casa, né, já estava no corre, e eu fiquei muito incomodada por só ter sentido esse sentimento com 15 anos. Fui até a diretora da minha escola, falei assim, quero abrir um grupo de dança aqui, e a diretora da escola, mais doida do que eu, concordou, eu comecei a dar aula de dança para as crianças no pátio da escola, e eu fiquei quase 10 anos nesse processo. Então, foi um processo de transformação muito mais para mim, do que para eles, para aqueles alunos que estavam ali comigo, porque naturalmente eu tive que desenvolver habilidades de liderança, de empreendedorismo, a coisa foi acontecendo na prática. Depois desses quase 10 anos, eu entendi que o meu papel como professora, eu já tinha concluído com aqueles alunos. Eles já dançavam muito melhor do que eu, eles estavam ali muito mais por respeito e consideração. Então, nesse momento, que eu entendo que o meu papel já tinha se concluído, eu faço o convite para os meus alunos se tornarem professores. Estruturei ali um modelo de negócio, estava fazendo uma pós-graduação nessa época, e aproveitei o TCC para estruturar um modelo de negócio. E quando eu faço o convite para esses alunos se tornarem professores, é aí que o Encanto, enquanto uma organização social formalmente constituída, surge. Então, a gente começou esse trabalho social em 2017, a gente vai fazer 9 anos esse ano. E quais são as frentes de atuação do Encanto? Como é que o Encanto funciona? Então, a gente tem 3 frentes principais de atuação. Eu vou só passar e vou voltar para falar na ordem histórica, né? Então, a primeira frente de atuação que a gente trabalha é o trabalho em rede. É o trabalho que a gente começou lá atrás. Quando eu faço esse convite para os meus alunos se tornarem professores, eu não tinha onde eles darem aula. Então, eu fui atrás de outras organizações sociais espalhadas por Curitiba e região metropolitana, para que eles fossem professores nessas instituições. Então, esse foi o nosso primeiro formato de atuação. Esse formato de atuação existe até hoje, são mais de 1.000 crianças, foram 1.038 crianças que a gente fechou o ano passado, mais de 20 instituições parceiras aí que recebem as nossas atividades toda semana, mas começou lá com 3, 4, 5 voluntários no primeiro ano, e foi crescendo, foi se expandindo, né? Atualmente, né, desde o ano passado para cá, de 2025 para cá, a gente consegue remunerar esses professores, então, todos aqui sabem, né, a dificuldade que é você fazer o trabalho voluntário. Então, graças a Deus, a gente conseguiu virar essa chave hoje e remunerar todos os professores do Instituto. A gente tem também o nosso Centro Cultural, que é um espaço que chegou para a gente em 2020, e esse espaço era uma das ONGs que recebia as nossas atividades, uma ONG parceira do Encanto. Por conta da pandemia, essa ONG se chamava CID,
essa ONG ia fechar, o seu Reginaldo, que era o presidente dessa ONG, não ia mais continuar as atividades. E aí ele me faz o convite para assumir a gestão desse espaço. Então, eu assumi um espaço físico de uma outra ONG e criei esse primeiro centro cultural do Encanto ali em 2021, quando a pandemia permitiu que as atividades retornassem. Então, nesse espaço, a gente atende 268 crianças, né? Então, um número bem expressivo. Esse ano, agora no começo do ano, a gente estava com 214, deu uma diminuída, mas ao longo de 2025 a gente atendeu 268. Vou tomar uma aguinha aqui rapidinho. E a gente oferece mais de 20 oficinas para essas crianças no contraturno escolar, ou seja, quando elas não estão na escola, estão conosco. Quando a gente começou esse centro cultural, também foi no voluntariado, os professores eram voluntários, até a coisa começar a dar certo, o dinheiro começar a entrar e a gente conseguir remunerar efetivamente toda a equipe, né? Mas eu tenho hoje 30 pessoas que compõem a parte administrativa, mais os professores contratados do centro cultural, então é um grupo bem grande de pessoas para a gente conseguir entregar tudo que a gente precisa entregar enquanto Encanto como um todo, né? E a nossa terceira e última frente de atuação, a gente chama de desenvolvimento comunitário, em que a gente leva cursos de qualificação profissional e programas de empregabilidade para dentro do território. Porque a gente entendeu que não adiantava nada ter as crianças no nosso espaço colorido, bonitinho, né? Ou as crianças nas ONGs parceiras fazendo aula de arte e cultura, se quando elas voltam para o barraco da favela onde elas moram, elas sofrem diferentes negligências. Então, a gente precisava trabalhar com os adultos, com as mães, com a família, com a favela como um todo. Então, a gente formou aí no ano passado 1.779 pessoas em 2025, nossa expectativa é para formar 2.500 pessoas nos cursos de qualificação esse ano, então é um número bem expressivo também, são mais de 20 favelas aí que recebem as atividades, então enquanto a gente está conversando, tem coisa acontecendo aí espalhada por Curitiba e região metropolitana. E para fechar essa apresentação inicial, o Encanto também faz parte da rede Gerando Falcões, que é uma rede de ONGs lá de São Paulo, presidida pelo Edu Lira, que faz um trabalho aí de alcance nacional em busca da superação da pobreza dentro das favelas. E a gente foi convidado para tocar um projeto que ainda temos um desafio público, com poder público, para poder startar efetivamente esse projeto, que é o Favela 3D, e vai atender 530 famílias que ficam nas duas favelas no entorno ali do Encanto, né? Beleza. Tentei ser bem breve aqui na apresentação do Encanto, tem bastante coisa para compartilhar sobre o Encanto em si, mas hoje o foco é captação. Então, contei tudo isso para que pudesse esclarecer para vocês a importância desse tema e como o planejamento estratégico entra efetivamente na minha trajetória, na minha mente e na prática do Encanto, né? Então, eu trouxe aqui alguns gatilhos que foram cruciais nessa história para poder fazer essa virada de chave. Então, o primeiro gatilho que eu tive foi quando eu subi no palco, dancei e não tinha acesso a nada, nunca tive acesso à dança. Me veio essa primeira virada de chave que eu precisava fazer alguma coisa e essa necessidade de começar o grupo de dança. Beleza. Depois disso, veio a necessidade de inovação. Depois de 10 anos com aquelas crianças, eu não tinha mais o que oferecer, eu precisava pensar em outras formas daquele impacto continuar acontecendo. E aí o Encanto surge como uma resposta para essa motivação. Beleza, criamos o Encanto, estávamos no voluntariado, a gente vendendo rifa, vendendo balinha no sinal, vendendo até a mãe se deixasse para conseguir levantar dinheiro, aquela pindaíba danada. E aí eu entendo que a partir dessa escassez de recursos, a gente precisava virar outra chave, profissionalizar o trabalho. Não dava para fazer só no amor. O voluntariado é uma coisa muito linda, mas sem gestão não funciona. Então a gente precisava profissionalizar esse trabalho. E aí eu começo a estudar de como fazer isso, e quando eu começo a profissionalizar o trabalho, eu aprendo sobre planejamento estratégico. E aí quando eu aprendo sobre planejamento estratégico, vem a visão de crescimento. Onde eu posso chegar? Até onde eu consigo ir? Como que isso pode acontecer de forma estruturada? Então, esse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, ele é um conhecimento nato, genuíno, que veio de várias fontes, de vários lugares, de pessoas, de parte acadêmica, mas também da prática do que a gente executou enquanto Encanto. E eu trouxe 4 principais fatores que fizeram o Encanto crescer, ainda contando essa parte da história, para vocês entenderem as projeções e como o planejamento estratégico e o planejamento de captação são importantes. Então, primeiro ponto, pessoas.
Então, não existe, hoje eu sou uma porta-voz do Encanto, mas não existe a possibilidade de eu ter feito esse projeto sozinho. Então, acho que muitos de vocês estão aqui, são lideranças também, sabem o quanto é importante a gente engajar as pessoas, a gente tem um brilho no olho, o amor pelo projeto, a gente acredita nessa missão, nessa causa, a gente nasceu para fazer isso, a gente faz isso muito bem. E essa nossa capacidade de atrair as pessoas e engajá-las na mesma missão também é uma grande força motriz para fazer as coisas darem certo. Mas além das pessoas, a gente precisa de direção. Essas pessoas precisam saber para onde ir. E aí a gente aprende, que depois eu vou detalhar mais espaçadamente, sobre o planejamento estratégico. Quando eu entendo o que é o planejamento estratégico, como eu faço para alcançar esses números e aonde a gente pode chegar, as coisas mudam e me empodero, porque aquilo não estava mais só na cabeça da Camila. Aquilo agora estava no papel, a gente sabia onde dava para chegar, a gente sabia como contabilizar e monitorar isso. Então, isso foi um grande salto, é um dos fatores que fez o Encanto crescer, porque a gente ganhou credibilidade para as outras pessoas, quando a gente ia falar com o investidor, quando a gente ia tentar apresentar o Encanto para outras pessoas, porque a gente não estava só no mundo das ideias, a gente sabia exatamente onde a gente queria chegar. Terceiro fator importante, e esse, gente, é uma dica de ouro. Eu sei que a gente vai falar sobre planejamento estratégico, mas isso aqui é, para mim, um dos principais pontos que fizeram o Encanto crescer, que foi a formação de um conselho de gestão. Eu conheci um empresário, que ele veio dessa outra ONG, que era o CID, então ele ajudava lá, reformava um telhado de vez em quando, doava uns ovos para Páscoa para as crianças, mas nada muito recorrente. E aí, quando eu conheço esse cara e eu apresento o Encanto para ele com planejamento, com metas, com indicadores, ele falou assim, calma, quero te ajudar, porque eu queria até de todo o dinheiro dele, né, queria tudo dele. Ele falou, calma, quero te ajudar, mas eu quero te ajudar primeiro a botar o pé no chão, que é o seu Emílio. E ele é o cara que me ajudou a formar o conselho de gestão. Ele falou assim, vamos convidar algumas outras pessoas, lista aí na tua agenda quem são 1 ou 2 empresários que você conhece, e vamos chamar para a gente formar esse primeiro conselho. A gente formou um conselho com 5 pessoas, eu não tinha nenhum empresário na agenda, ele, mais um amigo dele, 2 diretores da empresa dele, eu e uma pessoa só que eu conhecia, mas não era uma grande empresária. E a gente começou. E o conselho de gestão foi o grande responsável para fazer a gente alavancar, porque eu, Camila, não conhecia as pessoas que moram na Batel, não conhecia a alta sociedade de Curitiba. Então, isso era um desafio para mim, porque eu, embora tivesse um projeto estruturado, eu não conseguia abertura, eu não conseguia conexão, eu não conseguia ser ouvida por essas pessoas, eu não passava da secretária. E sei que muitos de vocês têm essa dor também, isso ainda é um desafio. Mas formar esse conselho fez com que eles me ajudassem a abrir essas portas. E o terceiro ponto importante foi a colaboração. A gente conseguir pensar nesse trabalho em rede, trabalhando com outras organizações, trabalhando com foco no desenvolvimento das pessoas sem concorrência, como é que um pode fazer pelo outro, como é que a gente pode se ajudar, porque dinheiro para todo mundo tem, mas a gente precisa acessar essas fontes da forma correta, descentralizar esse recurso que fica centralizado nas grandes ONGs, e a gente conseguir acessar de fato e mostrar que o nosso projeto tem valor. Fazendo isso em colaboração fica muito mais fácil, porque o Encanto, por exemplo, trabalha com 20 outras favelas, 20 outras organizações junto com a gente, então esse impacto, ele descentraliza. Isso fica mais fácil da gente conseguir alcançar esses investimentos. Só um outro ponto importante aqui desses 4 fatores que eu queria trazer para vocês, dessa projeção de crescimento, e vou trazer alguns números para vocês entenderem como eles são importantes. 2017 o Encanto nasce, sem recursos, sem dinheiro, voluntariado, só no amor, até 2019. 2019, o Encanto arrecadava no ano R$9.000. Era isso que a gente conseguia captar. Dava para comprar umas camisetas, fazer umas coisinhas ou outras, mas não dava para fazer quase nada. Em 2020, quando a gente recebe o espaço físico, a gente conhece a Gerando Falcões, entra para o programa de aceleração da Gerando Falcões, e eu conheço o seu Emílio, que é esse grande padrinho do Encanto, que me ajuda a formar esse primeiro conselho de gestão, foi um grande ano de virada do Encanto, que a gente conseguiu mudar muita coisa. Fazendo o planejamento estratégico, a partir desse planejamento estratégico, entrando para Gerando Falcões, um ponto importante, eu tenho uma formação de produção cultural, então eu entendia como funcionava a Lei Rouanet. A gente colocou o nosso primeiro projeto dentro da Lei Rouanet também. Ainda ele não estava aprovado, a gente não conseguia captar, mas ele já estava lá, passando por diligências, né?
O Conselho de Gestão me ajudou a abrir portas, a gente conseguiu captar naquele ano, 2020, R$60 mil. Falei, opa, a coisa está melhorando, pelo menos comecei a ter um salário de R$250. Falei, opa, agora a chave vai virar, porque eu estava 3 anos sem receber absolutamente nada. Em 2021, que esse projeto que eu tinha submetido na Lei Rouanet estava apto à captação, esse conselho me ajudando, a gente tinha o selo da Gerando Falcões com a gente conseguiu captar, no final do ano, R$1.600.000. Então, foi uma diferença muito gritante, de 60 mil num ano para 1.600.000 no outro. Para que você atribui a isso? Porque o encanto foi o mesmo, a gente sabia onde a gente queria chegar, a gente tinha planejamento estratégico, a gente tinha estrutura, mas o conselho, por isso que eu digo que é a dica de ouro, o conselho foi o responsável por nos ajudar a abrir portas para que as pessoas me ouvissem. Então, esse valor disruptivo foi por conta desse network, porque sem esse network eu estaria, talvez até hoje, sofrendo para conseguir entrada, para conseguir o primeiro milhão do Encanto. Então, esse foi uma grande virada de chave importante que eu deixo aí para todo mundo como uma grande dica, né? Mas vamos falar agora do planejamento estratégico em si. Então, esse material eu vou disponibilizar depois, o Web pode compartilhar com vocês, para vocês não precisarem se preocupar em anotar, enfim. Eu trouxe aqui os pontos importantes do planejamento estratégico, vou falar sobre cada um deles, e eu trouxe aqui também os pontos importantes do planejamento de captação de recursos, que eu também vou abrir cada um deles. Por isso que eu estou acelerando aqui, que não dá para aprofundar tanto nessa parte anterior, já que é bastante coisa. Então, como que eu vou fazer isso? Vou colocar alguns exemplos de como a gente faz essa estrutura dentro do Encanto. Então, eu vou trazendo aqui para vocês exemplos práticos, abrir totalmente o planejamento de captação do Encanto, o planejamento estratégico do Encanto, para que eu possa explicar para vocês exatamente cada ponto e como cada um deles é importante nessa construção. Então, planejamento estratégico do Encanto. Então, assim, muitas pessoas falam sobre missão, visão, valores, e eu queria trazer uma perspectiva aqui para vocês. Quando a gente entende como a missão, a visão, os valores, os objetivos, todos esses pilares do planejamento, como eles se encaixam, como um precisa do outro para poder fazer sentido, aí é que as coisas começam a tomar forma dentro da cabeça. E eu não entendia isso, e eu passei por várias acelerações, eu fiz pós-graduação de empreendedorismo social, e eu só fui entender isso quando eu aprendi com a Gerando Falcões, na Universidade da Liderança Social deles. Virou uma chave completamente dentro da minha cabeça. Porque a missão, ela é o propósito da gente existir, ela precisa ser clara no que a gente existe. Beleza, ela é aquela coisa mais filosófica, né? Aquela coisa que as pessoas colocam lá na parede, mas ela não pode estar só na parede. Ela precisa estar na prática, ela precisa estar na meta, ela precisa estar no indicador da organização. E eu acho que essa foi a grande virada de chave quando eu entendi o que era planejamento estratégico. Então, eu vou dar um exemplo aqui da missão do Encanto, tá? Nossa missão é encantar e transformar a vida de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade nas comunidades através da cultura, da arte, como ferramentas de humanização e desenvolvimento social. Aquela coisa bonita, aquela coisa filosófica, transformar a vida de criança, bababá. Massa. Qual que é a visão do Encanto? Quando a gente fala de visão, e muitas organizações pecam nisso, a gente não está falando da missão e continuar falando daquela coisa bonita, a gente está falando de onde a gente quer chegar, o que a gente quer ser, como que a gente quer ser visto. E a visão, ela precisa ter data e local. Então, a missão do Encanto é essa coisa mais filosófica e bonita, mas a visão é onde a gente quer chegar. Então, ser reconhecido como Instituto de Cultura e Arte, referência nos quesitos abrangência, execução e profissionalismo e pluralidade artística, com cunho social até 2028 em Curitiba e região metropolitana. A gente quer ser referência, a gente quer que quando as organizações lembrem de uma instituição, lembrem da gente. Quando falar de arte e cultura para criança, lembrem da gente. Que a gente seja reconhecido pelas pessoas, quando a gente fala do projeto, as pessoas dizem que já conhecem. É nesse sentido. Os valores eu não vou me estender muito, são os valores inegociáveis de cada organização. Beleza. Agora a gente vai falar de uma parte importante, que é o objetivo geral. E isso também, tudo que eu estou falando, gente, sei que muitos de vocês até podem ter visto isso em outros locais, enfim, parece mais do mesmo, mas não é, porque isso também se replica no planejamento de captação, eu já vou falar disso. Qual que é a definição de objetivo geral? E esse, para mim, foi a grande virada, o principal. Objetivo geral é a sua missão
descrita de forma objetiva, de fato, o que ela é, o que ela representa. Vou dar um exemplo, agora com o Encanto. A nossa missão é transformar a vida de crianças e adolescentes por meio da arte, da cultura, blá, blá, blá. O objetivo geral é transformar, é uma coisa muito relativa, porque para você pode ser uma coisa, para mim transformar pode ser outra, para fulano pode ser outra. Às vezes entregar uma cesta básica transformar a vida de alguém, às vezes fazer uma oficina regular transformar a vida de alguém, às vezes fazer uma conversa e ter um acolhimento e transformar a vida de alguém. Transformar é muito subjetivo. Então, para o Encanto, transformar significa gerar o senso de pertencimento, porque foi isso que eu senti lá atrás, quando eu pisei no palco pela primeira vez. O senso de pertencimento. Isso mudou a minha vida, isso transformou a minha vida, porque eu, como jovem, percebi que eu era boa em alguma coisa, que eu poderia ser vista, que eu era importante em alguma coisa, que eu poderia ter alguma coisa que me diferenciasse. Então, para o Encanto, a gente permanece com essa mesma essência até hoje, tentando promover em todas as nossas ações o senso de pertencimento prioritariamente. Então, quando a gente consegue colocar o objetivo geral de forma clara, o que é esse processo de transformação, é gerar o senso de pertencimento, a coisa fica mais fácil, porque daí quando vem os objetivos específicos, você precisa detalhar isso melhor. E aí você não vai ficar só divagando. Beleza, o que é gerar esse senso de pertencimento? Então, no caso do Encanto, permitir que o maior número de crianças e adolescentes possível tenham acesso à aula de arte e cultura com qualidade e encontrem nesse meio o pertencimento. Ampliar a visão de futuro dessas crianças por meio da arte, blá, 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 capacitando, desenvolvendo e gerando artistas no futuro. Então, a gente tem um processo de formação dessas crianças para eles se tornarem artistas efetivamente. Então, não é só inclusão social. Ser um espaço de acolhimento, dando suporte, né, de apoio, convivência, fortalecimento de vínculos para garantir os direitos dessas crianças. Então, todo esse trabalho que a gente faz de psicossocial com essas crianças e com as famílias para garantir todos os direitos delas. Gerar multiplicadores em prol do bem social. A partir do momento que esses alunos se tornam professores e a gente continua com essa visão, a gente está gerando multiplicadores. E ser reconhecida como uma ONG referência, porque isso está alinhado à nossa visão. Então, quando a gente consegue desmembrar o que é esse senso de pertencimento e como isso acontece na prática dentro do projeto, isso faz com que a gente tenha foco. Então, às vezes as pessoas perguntam, vocês não atendem idosos? Não. Vocês não atendem pessoas com deficiência? A gente atende, mas esse não é o principal pilar do projeto. Então, a gente entende que nem tudo a gente precisa fazer, onde a gente precisa focar, e isso faz com que a gente tenha direção. Agora, essa parte é importante, falar sobre sonhos. Quando a gente está fazendo planejamento estratégico, a gente faz lá missão, visão, valores, objetivo geral, objetivo específico, ainda é aquela coisa mais Sebrae, né? Aquela coisa mais tabeladinha. Mas quando eu aprendi a olhar para o Encanto e para os sonhos do Encanto, foi um momento muito importante, porque eu consegui olhar a longo prazo, ainda que eu não visse possibilidade de encontrar aquilo, porque eu sempre tive muita mentalidade de escassez. Hoje em dia eu consegui mudar essa mentalidade para uma mentalidade de abundância. Mas eu sempre ficava, assim, implorando para as pessoas ajudarem o Encanto, aquela coisa, me dá as suas migalhas para ajudar a pagar o lanche das crianças. Então eu tinha muito essa mentalidade de escassez, eu não conseguia visualizar que isso poderia ser possível. E quando eu fui desafiada pelo Emílio a colocar esses sonhos no papel, ele falava assim, você quer ter uma universidade? Você quer ter um centro cultural que vai atender 10 mil pessoas? E eu falava assim, meu Deus, como assim, Emílio? Mas eu não tenho nem 100 crianças, como é que você quer uma universidade? Como assim? E ele me provocando, é assim que o empresário pensa, é assim no longo prazo. E aí ele foi me fazendo sonhar, me vendo que, sim, eu gostaria de ter um centro cultural que atendesse 5 mil crianças, que atendesse 10 mil crianças. E aí, quando a gente começa a sonhar, lá na frente, você projeta esse sonho, coloquei ele como dica, né? Os próximos 5 anos, então, aonde você gostaria de estar com o seu projeto daqui a 5 anos? E aí você começa a fazer o processo inverso, você começa a trazer para a realidade. Então, o que isso significa? Vou dar um exemplo do Encanto. A gente tem um sonho de ter um espaço de 17 mil metros quadrados. Hoje a nossa área total é 2 mil, mas a gente tem um sonho de ter uma área complementar ali, que é uma quadra do Encanto, de 17 mil metros quadrados. Esse é para isso que eu acordo todo dia. E aí, beleza, esse é um sonho distante. O Centro Cultural Gigantão, beleza. Daí vou operar e vou atender 1.500 crianças. Legal, só no Centro Cultural. O que tem que fazer antes disso? Então, antes eu preciso construir esse centro cultural e captar recursos para esse centro cultural. Legal. Mas o que eu tenho que fazer antes da construção? Eu preciso conseguir o terreno, que sem terreno não se constrói, não tem nada.
Legal. Então, o que eu tenho que fazer para construir o terreno? E você começa a fazer esse processo, cada sonho vai voltando e vai trazendo para a realidade, porque você consegue traçar uma direção. E é exatamente isso que está acontecendo. Isso é muito louco, gente, porque eu aprendi lá atrás e a gente está fazendo exatamente os passos que a gente projetou lá atrás. Então, isso é muito importante. Não subestimem os sonhos de vocês. Eles precisam estar escritos, eles precisam ser visíveis. Beleza. A partir do momento que você vai voltando para a tua realidade, você tem mais ou menos uma projeção do teu próximo ano. Então, beleza, mas o que eu preciso fazer no ano que vem, ou nesse ano, né, porque estamos no começo do ano, ainda é possível fazer, o que eu preciso fazer nesse próximo ano? E quando você coloca isso no próximo ano, você consegue pensar, diante dos seus objetivos específicos, quais são os números, como é que esses objetivos se transformam em números, como é que se transformam em metas. E eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Eu coloquei as metas do Encanto aqui, tá? As metas, elas precisam fazer sentido com os objetivos específicos, porque senão vocês estão desalinhados. Então, eu vou voltando e vou mostrando, ó. Desenvolver a metodologia de treinamento, mentorias, palestras e cursos a partir da expertise do Encanto, que isso é uma coisa que eu vou falar no final, que a gente também vai fazer agora. Manter o atendimento do projeto Caça-Jeito em pelo menos 25 associações de moradores em Curitiba e região metropolitana, formando 2.000 pessoas. No que isso se alinha no objetivo? Acolher, orientar, dar suporte, encaminhar essas crianças, garantindo para elas seus direitos. Quando eu falo de garantia de direitos, a gente está falando de refeição, de moradia digna, então eu preciso trabalhar com a família para que eu consiga garantir esses direitos. Então a gente cria uma forma de atender esses direitos. Quando a gente coloca lá, aumentar para 1.300 o número de crianças atendidas pela rede do Encanto, se alinha ao primeiro objetivo específico. Permitir que o maior número de crianças possível tenha acesso à aula de arte e cultura, tenha acesso a esse sentimento de pertencimento. Então, quando eu tenho um projeto de expansão, vou atender outras ONGs para que o maior número de crianças possível possa sentir isso, e está alinhado ao meu objetivo específico. Quando eu coloco lá, viabilizar a regularização, a cessão do terreno para a construção de uma nova unidade, é justamente para garantir esse espaço para que as crianças tenham essa formação artística, como diz aqui no segundo objetivo, ampliar a visão de futuro, visando como profissão com o intuito de desenvolver, capacitar e gerar artistas no futuro, trazer a melhor estrutura possível. Manter sem matrículas no projeto de extensão, crianças, enfim, não vou ler cada um, vocês entenderam a lógica, né? Então, os objetivos específicos precisam estar alinhados às metas de vocês. Então, quando a gente fala de objetivo específico, ele precisa se tornar número, ele precisa se tornar uma meta. Como você vai chegar nesse objetivo? Como é que você vai tornar ele possível? Beleza, aqui vai ser um pouco mais ligeiro, porque a partir do momento que a gente tem essa definição de sonhos e metas, que são as metas macro, aí vem como é que a gente faz para isso acontecer na prática. Então, a gente, a partir dessas metas, se definem os indicadores, como é que eu mensuro. Então, o número de crianças que está no projeto, frequência, esses indicadores que vocês já fazem no projeto de vocês de certa forma, né? Beleza, já sei como eu vou mensurar isso. Quem é que vai executar isso? E aqui eu gosto de trazer um ponto importante, porque às vezes eu faço palestra e às vezes tem organização que acha, mas agora para vocês é fácil fazer isso. Mas agora o Encanto tem estrutura, mas agora o Encanto tem pessoas. Mas agora organograma, vou falar de organograma, sendo que eu não tenho equipe. O Encanto começou 100% no voluntariado. A gente ficou os 3 primeiros anos do Encanto 100% no voluntariado. E a gente sempre teve gestão. A gente sempre teve metas. A gente sempre teve indicadores, mesmo que no voluntariado. Mesmo que no voluntariado, a gente precisa de direção. As pessoas precisam de direção. Porque se o voluntário não sabe para onde ele tem que ir, ele sai do projeto, ele não se sente inserido, ele fica perdido, ou ele fica sobrecarregado, porque daí também as pessoas, às vezes, colocam a liderança, colocam muita carga num voluntário só. Então, quando o Encanto tinha um processo de gestão, de organograma, ainda que no voluntariado. Mesmo no voluntariado a gente tinha lideranças, mesmo que no voluntariado a gente tinha uma pessoa para fazer post, uma pessoa para fazer reel, uma pessoa para fazer legenda. Era assim, porque um só não dava conta. Então, vamos atrás de quem vai fazer. Mas existia meta, gestão e processo para que todo mundo seguisse e entregasse o que precisava entregar. Então, mesmo que não tenha equipe, que não tenha estrutura, esse é o primeiro passo. Fez o seu planejamento, olhou para os seus sonhos. Quem são as pessoas que eu preciso buscar se eu não tenho? Quem são as pessoas que vão me ajudar? Quais são as áreas macro? E aí tem free helper, tem atados, tem várias outras formas de conseguir essas pessoas também. Então é isso, organograma. Quem são essas áreas ou pessoas?
que vão me ajudar a tornar isso possível. Beleza, tenho mais ou menos essas áreas desenhadas, essas macro áreas, como que elas vão contribuir para essa meta geral? Como é que essas áreas vão contribuir? Então, vou te dar um exemplo aqui. Desdobramento das áreas, né? A gente tem lá no Encanto a parte de gestão de pessoas. Como é que meta que a gestão de pessoas vai ter? Manter 80% dos voluntários engajados para continuidade nas atividades com as crianças, blá, 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 blá. Então, ela tem que fazer, enquanto gestão de pessoas, uma série de ações para manter essa galera engajada, porque sem essa galera engajada, eu não consigo atender 1.300 crianças e eu não consigo atingir meu objetivo específico. As áreas precisam ter as suas metas ligadas à meta macro. Isso é bem importante. E aí, quando você consegue desdobrar isso para as áreas, o que cada um tem que fazer para a gente poder atingir o todo, vem o plano de ação, a hora de botar isso no papel, efetivamente. E aí, colocando essas pessoas como protagonistas, não é a gente querendo dizer como é que se faz tudo, porque a gente tem muito isso como liderança também. E aí, uma dica que eu dou aqui, uma ferramenta que eu uso, que é o 5W2H. Então, só dá um chat GPT ali, como fazer o 5W2H, plano de ação, em que ele vai trazer o que vai ser feito, uma planilhazinha bem simples. O que vai ser feito, como vai ser feito, por que que isso tem que ser feito, quando, onde, quanto que vai custar, quem que vai ser o responsável. Quando você consegue olhar isso de forma mais macro, se torna possível. E a gente vai vendo que, sim, aqueles sonhos lá gigantes estão se tornando reais na parte prática. Fiz o plano de ação, agora vamos colocar isso na prática, um cronograma, o que que tem que ser feito, essas pessoas colaborando, não dá para a gente fazer tudo, o que que você vai fazer aí desse plano de ação, cada semana, para poder atingir essa meta maior. E aí vem a gestão, como é que você acompanha? Governança. Então, tem aquele ritual, toda semana tem uma reunião semanal. Eu fazia 14 reuniões por dia, quando tinha só no voluntariado. Então, era um desafio gigantesco, assim, para manter todas as lideranças, mantendo todos os voluntários. E é assim mesmo. E aí, a partir desse momento que você define como você vai monitorar, como você vai fazer governança, como é que você vai acompanhar, vem o momento da liderança de estabelecer o custo do projeto. Por quê? Porque quando as áreas dizem para a gente no seu plano de ação, olha, eu gostaria de fazer isso como gestão de pessoas, eu gostaria de fazer 2, 3 eventos para engajar os voluntários ao longo do ano, vou entregar uma camiseta, vou entregar uma lembrancinha, e vou fazer um presente de aniversário para cada um deles, uma cartinha com as crianças, e aí não estou falando coisa de custo, coisas que dá para fazer no orçamento base zero mesmo. Beleza, tenho esse plano de ação, eu tenho ali quanto vai custar aquela área. Putz, vai me custar R$2.000 no ano para fazer isso aqui. Todas essas informações entram dentro de um orçamento geral, de um orçamento anual. E aí você consegue estabelecer seus custos fixos, variáveis, os custos de cada área, quanto que é para fazer essa brincadeira toda, quanto que custa para fazer o projeto. E a dica que eu dou é, entenda qual é o orçamento mínimo, o que eu preciso no mínimo, tipo, isso aqui não dá para fazer, talvez o presente de aniversário para os voluntários vai ser uma cartinha para as crianças mesmo, não vai dar para mandar uma camiseta. Mas qual que é o orçamento ideal? Você precisa ter essa visão de quanto você precisa captar, quanto você gostaria de chegar, mas qual que é o mínimo para você operar também. Então, essas duas visões são muito importantes. Dito isso, chegamos na planilha orçamentária geral. Temos lá o custo da ONG. Vou colocar um custo estimado aqui, R$150.000 para operar no ano. Legal. A partir desse valor, é que você vai fazer o planejamento de captação. Então, você precisa saber quanto custa o todo, para saber como, onde você vai captar, o que é possível financiar com cada tipo de iniciativa de frente, de captação. Então, aí que você vai montar a sua estratégia de como você vai chegar nesse dinheiro. Gente, está fazendo sentido? Vocês estão comigo aqui? Tá, então beleza. Sim. Vou só tomar uma água aqui, que é bastante coisa. Mas estamos no tempo, temos 20 minutos ainda. Agora a gente vai falar, entendendo essa estrutura toda, a gente vai falar de planejamento de captação. E por que que isso é tão importante, gente? Porque não adianta você chegar lá com planejamento de captação, assim, não passar por essa estrutura e chegar lá no planejamento de captação do patrocinador, porque eu preciso captar R$150.000, não. Eu falar, sério, e por que que você quer captar? O que que você vai usar R$50.000? E qual que é a sua prioridade? Você nem sabe responder porque você não fez o trabalho anterior. Sabe? Então, você precisa desse trabalho anterior. Eu sei que é chato, que, porra, às vezes a gente não tem tempo nem para tomar um café com o filho e ter que fazer projeto e, né, é vida e cuidar de casa, é muita coisa. Mas esse é um trabalho de casa importantíssimo que precisa ser feito. Não dá para pular essa etapa, porque senão você não tem vocabulário para poder vender o projeto.
Você precisa saber quanto ele custa. Essa empresa fala assim, me fale então 2 custos variáveis aí para ver se eu não consigo te ajudar, ou se eu não consigo, com a minha empresa, substituir esse custo. Eu não vou te patrocinar, mas eu vou substituir essa rubrica para você. Você precisa de sistema? Você vai precisar de sistema financeiro? Eu tenho sistema financeiro. Sabe? Você precisa ter isso na ponta do lápis. Exatamente o que você precisa. Fechou. Planejamento de captação. Então, aqui, mostrei para vocês lá aqueles tópicos, tá? Então, aqui já tá desmembrado desses tópicos que eu tinha mostrado inicialmente. Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir seu público-alvo. No nosso caso, a gente que é ONG, que está começando, todos os públicos são interessantes. Então, a gente vai pensar em empresa, a gente vai pensar em pessoa física, a gente vai pensar em estratégia para atender todos esses públicos, tá? Diferencial competitivo. O que diferencia você das outras organizações? Isso é muito importante. Isso não vai estar necessariamente escrito, mas isso vai estar na tua fala, isso vai estar no teu argumento de venda. Isso tem que estar explícito na forma como você monta a tua apresentação comercial, porque é esses detalhes que vão fazer com que a pessoa escolha você e não escolha outra organização que faz a mesma coisa que você. Porque todas são importantes, todas são necessárias, mas por que eu vou escolher você? Então, aqui são exemplos do Encanto. Eu resolvi colocar para vocês terem uma ideia. Que a gente entende que é diferencial competitivo, né? Que é um projeto voltado à arte e cultura com credibilidade no impacto. Então, a gente tem todo um processo de governança, transparência. Ser o único projeto acelerado pela rede Gerando Falcões no Paraná. Então, eu uso muito isso na forma de captar. Ser o único, já falei, abrangência em Curitiba, região metropolitana, então isso é um diferencial competitivo, porque eu não estou só no centro cultural, mas eu estou também na região metropolitana. Versatilidade na sua atuação, devido às frentes de atuação. Então, a gente tem um trabalho em rede com outras ONGs, a gente está trabalhando em colaboração, a gente tem o nosso centro cultural com profundidade artística, e a gente tem um trabalho na favela muito importante de desenvolvimento comunitário também. Então, a gente pode se relacionar com várias linguagens, várias frentes ali que a empresa possa ter, por exemplo. Pluralidade de oficinas ofertadas, então a gente tem muitas opções para essas crianças ampliarem sua visão de mundo, e expertise de favela, a gente está dentro do território, a gente tem contato com as lideranças, a gente entende as dores do território, como entrar dentro do território. Então, isso é um diferencial bem legal, bem importante. Por que a gente coloca sonhos no planejamento de captação? Porque a equipe de captação, ou você, a liderança de captação ali, liderança do projeto também, liderança de captação, precisa ter clareza dos custos que a captação precisa suprir, mas também onde ela quer chegar, porque isso também tem que estar orbitando dentro da cabeça de captação. Então, a gente não pode sonhar que deseja ter uma sede e não ter no nosso planejamento de captação uma forma de conquistar essa sede. Então, a gente precisa ter isso alinhado, isso linkado. Então, a gente colocou ali, né, no caso do Encanto, manter as atividades atuais, considerando o crescimento de 2026, então a gente precisa captar 4 milhões esse ano, ampliar o espaço atual para o restante do terreno ocupado, então isso não está dentro do planejamento de captação, porque entra dentro de um planejamento da direção, que é conseguir o terreno com o poder de articulação política. Então isso não entra necessariamente para frente de captação. E abrir 2 novas unidades do Encanto em outras favelas de Curitiba e região, que também entra nessa frente política. A gente está se relacionando com a Prefeitura de Araucária, enfim, para poder ampliar. E depois que tiver, aí entra o planejamento de captação, como manter essas unidades. Objetivo geral de captação. Não é o objetivo geral da organização, é o da captação. Para que, porque captação tem muitas frentes. Então, dessas todas as possibilidades de captação, qual que é o principal objetivo teu hoje? Então, qual que é o objetivo do Encanto hoje para tornar isso mais fácil do entendimento, né? Tornar o Encanto uma organização financeiramente autossustentável, para não depender de um único mecanismo de captação de recursos. Hoje, desses 4 milhões, 70% vem via Lei Rouanet, por exemplo. E isso é uma preocupação que eu tenho. Por quê? Porque se dá qualquer problema, o Trump, guerra, explode o Brasil, acontece qualquer coisa, muda, agora a Lei Rouanet não é mais 4%, agora é 1%, eu tomei na tarraqueta, eu não consigo manter o projeto, porque 70% desse recurso vem via Lei Rouanet, especificadamente. Então, a gente precisa ter outras fontes de recursos também. Então, como Encanto, esse é o principal objetivo de captação hoje. Não é nem só manter o projeto, mas é conseguir ter autossustentabilidade financeira. Legal. Como que eu faço para ter essa autossustentabilidade financeira? Que é a mesma lógica dos objetivos gerais específicos do projeto, é a mesma lógica aqui, desmembrar esse objetivo geral em objetivos específicos. Então, vou dar um exemplo. Promover a ramificação nas estratégias de captação de recursos, investindo também em ações de invenção de recursos.
ou seja, como que eu crio recursos com ações próprias. Segundo, ampliar a base de novos patrocinadores e mantenedores, ou seja, aquele trabalho de campo, captação ativa, precisamos abrir novas portas. Investir em ações de relacionamento para manter a recorrência dos patrocinadores, mantenedores e apoiadores atuais. Ou seja, fazer uma boa gestão, e já vamos falar disso, mas um bom processo de relacionamento para que essa empresa continue investindo e não tenha que ficar só buscando empresas fora. Então, hoje o Encanto tem uma taxa de recorrência de 88% de investimento. Então, isso é uma taxa muito boa. E a gente está pecando na abertura de novos leads. A gente tem focado bastante no relacionamento e não está conseguindo tanto abrir novos leads. Então, isso é um ponto para se pensar ali na hora de manter, de fazer o planejamento e acompanhamento dos processos, né? Garantir as certificações e capacidade técnica para alcançar novos meios de incentivo. Então, agora que o Encanto está tirando Contiba, tirou. Agora que o Encanto está tirando o CMAS, agora que a gente vai fazer o projeto do esporte, o projeto do FII, agora que a gente vai fazer. Então, a gente estava tinha um foco muito grande dentro da Lei Rouanet, e a gente acabou deixando de lado esses outros processos que são possíveis de se captar também. Então, estamos correndo com isso. E, por fim, ampliar as oportunidades em editais e premiações. Então, isso entrou como uma estratégia, porque o Encanto não conseguia fazer isso. Eu não conseguia tempo. Então, fui atrás de uma pessoa para me ajudar, e nunca tive essa pessoa como voluntária. Mas se vocês conseguirem ter como voluntária, é uma forma de tentar viabilizar isso, né? Ou se vocês têm essa habilidade, porque eu não tenho de escrita de projeto, efetivamente. Beleza, então esses são os objetivos específicos, certo? É isso que a gente quer fazer: editais, certificações, relacionamento, ampliar a base e diversificar as fontes de recurso. Os objetivos específicos são metas, se tornam números. Então, isso é muito importante, porque a partir do momento que eu desenho o que eles são, eu preciso transformar ele em números. Então, quando eu digo lá que o meu objetivo geral é ser uma ONG financeiramente autossustentável, significa que eu quero diminuir a fatia do bolo da Lei Rouanet de 70% para 50%. Então, a gente chegou junto com o conselho nesse número. Então, se a gente conseguir reduzir 20% dessa dependência, massa, já estamos caminhando para essa autossustentabilidade. E aí, quando eu defino, só o valor está errado, tá, gente? O valor já está atualizado, mas tudo bem, porque esse aqui é só um exemplo. Então, quando eu consigo entender que eu preciso captar, no mínimo, 50% do meu orçamento de outras fontes, significa que a minha meta na Lei Rouanet, eu preciso conseguir, no mínimo, 2 milhões dentro da Lei Rouanet, desses 4 milhões. Mas, porém, entretanto, todavia, não significa que eu não tenho que captar 100% na Lei Rouanet. Por quê? Porque quando eu pego o meu orçamento total e diminuo ele, digo ali que 70% vai para 50% e vai ser só 2 milhões na Lei Rouanet, eu digo que 2 milhões vão vir de outras fontes. Mas isso não impede que eu capte 3 milhões e 500, por exemplo, na Lei Rouanet, que seria o 100%, para poder manter o projeto. Que é 3 milhões e 500, que é o nosso limite do nosso projeto em especial, né? Então, 3 milhões e 500, ou 3 milhões e 900, que fosse, que é a meta, eu poderia captar também na Lei Rouanet, mas isso não impede não significa que eu não tenho que continuar tentando captar 2 milhões em outras fontes. Porque vamos supor que eu consigo captar 3 milhões e 900 ali na Lei Rouanet. Captei 100%. Massa. Não captei dinheiro de nenhuma outra fonte. Lascou. Dependência total. Mas se eu captei 3 milhões e 900 na Lei Rouanet e captei mais 2 milhões via fonte direta e outras fontes que eu já vou mostrar para vocês, eu tenho dinheiro saudável dentro do meu caixa para fazer com que eu consiga aplicar, com que eu consiga ter rendimento, com que eu consiga ter uma reserva de emergência. Se der qualquer BO lá com o Trump, eu consigo sustentar a organização. Eu tenho recorrência, eu tenho outras fontes. E é esse o meu objetivo de captação. Então, não significa que você diminui a fatia do bolo, não significa que você não tenha que captar e correr atrás dela. Não sei se ficou claro isso, porque essa parte é um pouquinho... Até para o conselho, às vezes eu me bato para explicar. Beleza. Se tiverem dúvida, gente, por favor, falem, tá? É assim que a gente fez pra gente, tá? Beleza, então, seguiu ali, confirmar as certificações, submeter um projeto no FIA, eu coloquei ok, submeter, porque eu copiei, gente, do meu planejamento, tá até com as considerações ali. Agora que eu vi com as observações.
Submeter um projeto na lei do esporte e submeter 20 propostas em editais privados e 10 inscrições e premiações institucionais. Já vou falar mais disso ali na frente, tá? Esses são exemplos de metas, né? E os indicadores, como é que eu vou mensurar isso, né? Valor captado por frente da arrecadação, então o mensal e o acumulado, a taxa de conversão de propostas enviadas versus propostas formalizadas, quantas pessoas que eu abordei, quantas pessoas que eu enviei proposta, quantas pessoas que fecharam proposta. Então, esses são indicadores para a gente analisar nosso desempenho. Número de novos parceiros captados por ano, valor médio de cada novo aporte, o ticket, né, que a gente tem, retenção de patrocinadores de anos anteriores, recorrência, execução das ações previstas no cronograma de captação. Então, quando a gente faz o cronograma, o que a gente conseguiu executar, o que deixou para trás, o que deu errado, o que não liberou, e a gente vai analisando esse planejamento. Vamos lá, agora falar das divisões e frentes de captação. Então, aqui são algumas ideias que o Encanto executa. Lembrando, vou mandar esse material para vocês. Então, como que a gente divide essas frentes de captação? Eu tenho lá que 50% vai vir via Lei Rouanet e que 50% tem que vir de outras formas. Então, como que o Encanto divide essas outras formas? Livre, essas 3 categorias são as frentes de captação do Encanto, né? Recurso livre, incentivo fiscal e projetos. A gente separa assim, e vou falar de cada um deles. Recurso livre, tudo que eu faço, ações próprias, eventos, campanhas recorrentes, parcerias diretas com empresas ou pessoas físicas que não têm vinculação com nenhuma lei de incentivo ou projeto. É um dinheiro livre, para eu poder usar de forma que eu quiser. Se eu quiser pagar uma manutenção, não tem que ficar com rubrica engessada sobre isso. Exemplos disso, jantar beneficente, a gente faz um jantar para arrecadar recursos, vende patrocínio do jantar, vende as mesas do jantar, passa a maquininha lá como se fosse o sapatinho da noiva na hora do jantar. Então, a gente vai atacando, vendendo produto lá no jantar. Então, faz tudo que pode naquela noite para poder converter o maior número de recursos possível. A gente faz um workshop em que a gente convida 3 grandes empresários e a gente vende os ingressos desse workshop e aí esses empresários contam suas histórias, bem corporativo mesmo, assim. E aí a gente consegue arrecadar ali 60 mil, 50 mil, só com a venda dos ingressos. Campanhas como o Pix do Bem, então a gente faz uma ação super legal no ano, e essa eu vou contar para vocês em específico, porque tem muitos que trabalham com voluntários aqui. Tinha uma época que eu ficava sobrecarregando os voluntários do Encanto, ficava falando assim, vocês têm que trazer padrinho, vocês têm que me ajudar a vender camiseta, vocês têm que me ajudar com isso, têm que me ajudar com aquilo, e a galera ficava assim, não, pode deixar, vou indicar, vou falar, e ninguém me indicava nada, ninguém me trazia um contato, eu ficava sofrendo e implorando para as pessoas, era uma humilhação. E aí, um dia eu fiz o seguinte, eu marquei uma reunião com todo mundo, marquei na agenda, pedi para todo mundo estar lá, não falei o motivo, e aí marquei lá o dia inteiro de reunião, falei que todo mundo tinha que se organizar e tal, e era importante. Aí, quando as pessoas chegaram lá, eu falei assim, então, na verdade não tem reunião nenhuma, todo mundo vai pegar o seu celular, e a gente vai começar agora a mandar mensagem para os contatos de todo mundo, para pedir Pix, doação para o Encanto, e essa se tornou uma ação, hoje em dia ela está bem estruturada, no começo ela começou de uma forma mais amadora, mas deu super certo, porque a gente fez um dia, todo mundo mandando mensagem com tempo de qualidade, para não dizer que não tinha tempo, e eu peguei alguns prêmiozinhos, alguns parceiros, assim, sabe, vai ganhar um spa, vai ganhar uma massagem, e aí, conforme eles iam batendo as metas, a gente foi bem legal, assim, a gente fez tipo uma competição interna com a equipe, com as pessoas, com voluntários que a gente tinha. Hoje, no PixBem do ano passado, a gente conseguiu arrecadar, por exemplo, 28 mil reais em um dia com os colaboradores, com a equipe, mandando mensagem para outras pessoas. Então, foi super legal. Então, recomendo, façam. Boa nota para a Nathalie ainda, coitado, mas agora não entra mais nada, uma miséria. Venda de produtos institucionais, então a gente começou a vender produto também, bazar solidário, aqueles bazares. Esse aqui, na verdade, a gente tem focado bastante na Receita Federal, então não estamos fazendo tanto bazar pequeno, mas a gente já fez muito bazar, assim, de arrecadar roupa, separar, organizar, enfim. Parcerias diretas com empresas. O que isso significa? Preciso de um sistema para poder fazer a gestão do meu projeto. Vou atrás do cara, do dono do sistema, e vou pedir o sistema para ele. Preciso de sistema financeiro. Vou atrás do cara do sistema financeiro, e vou pedir para ele. Preciso de material gráfico. Vou atrás da parceria, da Gráfica Ótima, vou pedir doação para eles. É isso ajuda nos custos. Não é só pedir dinheiro, é entender quais são as outras empresas estratégicas que podem ajudar a operar esses custos também. Marketing de causa. Posso fazer um produto, posso elaborar alguma coisa com essa empresa que num dia, lá, um amigo meu conhece o dono da churrascaria tal. Naquele dia, no dia de doar, toda a Coca-Cola for consumida na churrascaria vai para o Encanto. Vamos fazer uma mochila, toda a venda dessa mochila dessa marca vai para o Encanto, da parte da venda. Enfim, várias
possibilidades aí para a gente conseguir levantar recurso. E programa de captação recorrente, né, que é através de padrinhos, que a gente chama de padrinhos no Encanto, pessoa física, e mantenedores, que são empresas que investem efetivamente quantias maiores recorrente. Jesus, tem que correr aqui. Incentivo fiscal. Então, incentivo fiscal, gente, nada mais é do que Lei Rouanet, FIA, Lei do Esporte, tudo que pode entrar ali de dedução de renúncia para o projeto. Então, eu preciso, no caso do Encanto, colocar esses projetos, estar apta para poder fazer aí uma estratégia de captação, porque quando eu vou vender, eu vendo para a empresa, ela pode doar em várias fontes de recurso. Então, a estratégia de venda é a mesma, o tempo de dedicação é o mesmo, o leque de distribuição de possibilidades é o que vai mudar ali na hora. Projetos. Projetos nada mais é do que editais, premiações e emendas parlamentares. É assim que o Encanto define. Então, o que que significa? Coisas engessadas. Quando eu submeto um projeto no edital privado, e aí vem engessado, tem que executar aquilo que eu coloquei, aquilo que eu prometi. Emenda parlamentar também. Vou captar com os parlamentares, mas eu defino um projeto, vou ter que executar aquilo. E premiações, que são coisas que podem trazer recursos para dentro da ONG, né? Planejamento, agora, metas. Pensando nessa parte do planejamento de captação das metas. Como é que a gente faz para definir as metas dessas outras frentes de atuação? Então, a primeira coisa que eu faço, coloquei ali um print da planilha, eu coloco ali livre, projetos e incentivo fiscal, coloco as datas de cada um. Essa lei é de 2025, na verdade eu não utilizei só as datas, mas já é de 26 o número, né? Beleza, coloquei lá que 100%, eu preciso captar 3.900.000, que é o custo do Encanto hoje. Então, independente de onde vai vir esse recurso, ele precisa entrar, porque eu preciso manter o projeto. Se fosse igual, dei um exemplo hipotético lá no início da palestra, 150 mil. Beleza, 150 mil é o macro e vai vir de várias fontes de recurso. Pode vir 100 mil de uma lei de incentivo, 30 mil de uma emenda parlamentar, 20 mil de fonte direta. Você pode estudar e estruturar de como vai vir esse recurso. Como o objetivo do Encanto é ser autossustentável, dentro do incentivo fiscal, esse 100%, eu deixei de separado quanto seria 49%, 50% para a Lei Rouanet. Então, eu teria que captar 1.911.000, mais ou menos, diferente, dentro da Lei Rouanet. Beleza, como que eu fiz para traçar as metas dos outros? Eu fui para projetos. Então, eu fiz primeiro incentivo fiscal, porque incentivo fiscal já é o limite do que eu quero captar, apesar de eu vou captar 100% do projeto aprovado, lembrando disso. Fui para a linha de projetos, e aí eu olhei, emenda parlamentar. Por quê? Eu só coloco meta de emenda parlamentar, que é a minha capacidade de articulação com parlamentares. Eu não coloco meta de editais. Por quê? Porque eu não sei se eu vou ser aprovada. Então, eu não posso contar com um dinheiro que não é meu. Eu não posso contar com uma aprovação que eu não sei se vai acontecer. Então, projetos, o que eu coloco como meta é somente da emenda parlamentar e meta de submissão de projetos. Então, a gente tem que colocar 20 projetos em editais. Mas eu não considero essas contemplações dentro do meu orçamento, do meu planejamento de captação. Se eles forem aprovados, é um bônus. Eu estou superando a minha meta. Mas eu não conto com ela na hora de montar a estrutura. Então, pensando na minha capacidade de captação de emenda parlamentar, que eu comecei isso ano passado, não tenho ainda, estou começando nesse processo, eu aumentei ali, ano passado a gente captou 340, 370, não lembro, 370 mil, então eu quase que dobrei. Falei, esse ano eu vou pegar os mesmos parlamentares, vou pedir um pouco mais, vou abrir abertura com mais alguns, vamos aumentar um pouquinho. Então eu já consegui entender a minha capacidade de emenda parlamentar, de projetos, 600 e poucos mil. Tudo que sobra, eu preciso dividir em outras ações e eu preciso dar um jeito de captar, que aí é no recurso livre. Então, essa é a lógica que eu faço. Incentivo fiscal, depois emenda parlamentar, e depois tudo que sobra. Aí eu vou desmembrar, e daí eu faço aba por aba, recurso livre, projetos, incentivo fiscal, quanto o que eu preciso fazer dentro daqueles programas que eu mostrei para vocês lá naquele slide de captação livre. Então, por exemplo, padrinhos, programa de padrinhos recorrentes, quanto que eu capto hoje? Quanto que eu posso aumentar? Mantenedores, pensando nas cotas que tem ali, quanto que eu capto hoje? Quanto que eu posso aumentar? Bazar, vou fazer um bazar, quanto que eu consigo arrecadar no bazar? Vou fazer um bingo, vou fazer um churrasco. Nossa, daí tem várias possibilidades, e aí você vai colocando quanto você acha que dentro da sua limitação, das suas condições, você consegue executar em cada uma dessas ações. Pensando nas pessoas que você tem, nos voluntários que estão com você, quem que vai ser responsável por cada ação, enfim. Tá claro, gente?
quase terminando. Faltam uns 4 slides, assim. Eu tô terminando, prometo. É que começou um pouquinho depois, eu tenho mais uns minutinhos. Organograma. Aí vem esse momento, assim como foi feito no planejamento estratégico, vem esse momento de fazer o organograma pensando na captação. Beleza, vou fazer isso, vou fazer um programa de padrinho, mas quem que vai me ajudar a captar esses padrinhos? Que eu já não tenho tempo, não consigo nem, né? Como é que eu cuido da minha vida, cuido da ONG, cuido de tudo, ainda vou captar recurso? Preciso de pessoas, então você precisa delegar pessoas e não adianta querer, que eu vou fazer tudo sozinho, pode até fazer, mas vai ter alguns burnout ali. Então é importante ir atrás de outras pessoas que te ajudem. E aí, o programa de padrinhos, gente, não são coisas complexas. É uma pessoa que às vezes não é uma pessoa de marketing, disso, daquilo, uma pessoa simples, que vai te ajudar ligando para as pessoas, vai te ajudar mandando mensagem, você vai ter um fluxo de acompanhamento. Quantas pessoas já mandam mensagem? Por exemplo, vou dar um exemplo de base de leads aí que pode ter. Pessoas que participam dos eventos de vocês, a gente pega telefone de todo mundo, a gente manda mensagem para todo mundo. Então, todo lead, toda pessoa que entra em contato com a sua ONG é um lead. É um voluntário? Pode ser um padrinho também. Não tem nada que impeça você convidar ele para ser padrinho também. Que nada melhor do que as pessoas que estão dentro da ONG para ajudar a ONG a crescer. Então, estruturar isso no organograma e o plano de ação de como essa pessoa, né, como essas frentes vão acontecer. Então, fulana cuida do padrinho e disso e disso. Fulano cuida disso. O ciclano vai me ajudar a fazer um jantar. Vou atrás de uma empresa que produz eventos para me ajudar a produzir o jantar. Enfim, ir atrás dessas pessoas chaves ali para isso. E para os casos de quem não tem já projeto aprovado na lei de incentivo, existem agências que pedem comissionamento, existem outras formas, né, de fazer isso. Beleza, processo de venda. Estruturação dos materiais utilizados para venda, então vocês vão montar, pensei ali, o organograma quem vai fazer, como essas pessoas vão fazer, como é que eu vou acompanhar, e o que eu vou ter de material para poder vender. Então vem esse momento de olhar para cada um desses programas e definir quais são os materiais, PowerPoint, PDF, material impresso, se vai ter ou não, o que vocês vão usar para esse momento da venda. E eu não vou entrar aqui nesse tema, porque o nosso tema é planejamento, mas também elaboração do pitch, como é que você vai se comportar, quais são as estratégias, como é que você vai dar uma resposta se ele der outra, como é que você vai montar o escopo do que você vai apresentar, do que você vai vender. Eu, por exemplo, não uso apresentação comercial nenhuma, eu só falo. Falo tudo. E o que eu dou pro patrocinador, mantenedor, enfim, é um relatório de atividades anual impresso. Então, esse é o meu press kit hoje. Beleza. Agora vem a parte importante do processo, parte final e importante, do processo de captação e, em seguida, do processo de relacionamento. Então, a partir do momento em que eu defino todas essas estruturas, quanto eu vou captar, como é que eu vou fazer, quanto que eu preciso chegar, eu vou estruturar como eu vou fazer isso, que é o processo. E aí o processo, gente, é uma das grandes viradas de chave, porque é organização. Quando você consegue ter organização, você tem efetividade. Eu me lasquei muito tempo por isso, porque eu passei 3, 4 meses só para botar numa base de leads todos os contatos que o Encanto tinha, porque era assim uma loucura. Numa planilha tinha uma coisa, numa planilha de jantar tinha outra. Eu não tinha uma centralização de todas as pessoas que entraram em contato com o Encanto. Então eu tive que fazer um trabalho de formiguinha, chato pra caramba, revisar o WhatsApp, revisar e-mail, revisar tudo. Quem são as pessoas que já entraram em contato com o Encanto, o que doou, o que ajudou. E muito legal, eu vou compartilhar com vocês uma planilha, modelo que eu uso da base de leads. E aqui vai ser bem legal para vocês pegarem esse próximo passo, né? Então, listei todo mundo numa base de leads. Coloquei todo mundo lá, todos os potenciais. Coloquei lá qual que é o possível projeto que essa pessoa tem potencial para se relacionar comigo. Esse aqui tem potencial para ser um padrinho, esse aqui é Lei Rouanet, empresa lucro real, isso aqui talvez um mantenedor, esse aqui pode ser padrinho. Você vai diferenciando ali, esse aqui pode comprar um convite para o jantar, você vai listando e analisando o perfil de cada um. Beleza. Colocou todo mundo na base de leads. Depois que você coloca na base de leads, você vai fazer uma pré-análise. Então, isso é muito importante e é um momento decisivo. Que é você fazer uma pesquisa, porque tem muitos contatos que estão lá que alguém indicou, mas a gente nem sabe quem são essas empresas, ou nem tem informação. Você tem que estudar sobre esses leads. E aí, depois que você estuda esses leads, você vai fazer um score deles. E isso tem na planilha lá, a opção de fazer o score, bem legalzinho, assim. Que é, isso você já deve ter visto em outras coisas de captação também, que é o VIC, né, o famoso VIC, que é o vínculo, você vai dar uma nota de 1 a 5, para o vínculo que essa pessoa tem com você. Da onde vem esse contato? É um contato quente ou um contato frio? Qual é o vínculo? Uma nota de 1 a 5. Qual é o interesse que essa pessoa ou empresa tem em projetos como o seu? Então, você vai ter que dar uma nota de 1 a 5. Putz, não vi nada
Nada de palhaçaria no hospital, mas eles apoiam cultura. Pô, talvez um 2. Ah, não, eles já apoiam outros projetos de palhaçaria em hospital. 5. E qual é a capacidade de doar generosamente? Qual é o potencial que essa empresa tem? Qual é o faturamento que ela tem? Esses são dados que vocês conseguem, algumas coisas, dentro da própria internet, no Prozas, tem várias outras ferramentas para trazer. Tem o painel da Lei Rouanet no Prozas, que dá para acessar bastante coisa. Então, beleza. Dei uma nota de 1 a 5 para cada um, ele vai ter um score, ele vai ter uma nota final. E se ele ficar de 0 a 5, ele é potencial baixo. De 6 a 10, potencial médio, e de 11 a 15, potencial alto. Por que que é importante ter esse score? Porque você vai fazer um filtro na planilha e você vai colocar só quem tem potencial alto primeiro. Então, todo mundo que é de 11 a 15 são os contatos que você vai atacar primeiro. Não tem por que ficar perdendo energia com contato que tem baixo potencial. E é nesses que você tem que focar. É nesses que você vai atacar primeiro. E aí vem o fluxo de conversão. Você vai fazer abordagem de contato, tentar marcar reunião, você vai tentar marcar, tentar marcar ali um primeiro momento de apresentação. Deu certo? Envia a proposta. Converteu? Massa, novo lead convertido. Ou se não converteu, porque não converteu, se torna um lead de follow, que você precisa ter um fluxo de comunicação. Você vai ter que mandar uma prestação de contas de vez em quando para o cara saber que você está ali. Você vai ter que, olha só, a gente ganhou um prêmio, olha que legal. Você tem que ficar namorando, orbitando aquela empresa ou pessoa para que no momento ideal você possa conseguir converter efetivamente. Para os convertidos, convertemos, deu boa. Processo de relacionamento. É isso que garante a recorrência. E é isso que faz muitos projetos se manterem por muito tempo, porque você precisa manter essa galera ativa, senão vira só uma grande busca de novo. Então, lead convertido, primeira fase de onboarding. O que eu ofereço para essa empresa ali no início, né, quando ela entra ali comigo? Então, eu vou dar um kit de boas-vindas, eu vou expor a marca dela, que isso já está dentro do processo de vendas, tá? Que você já ofereceu contrapartidas, cotas, você já estabeleceu dentro de uma apresentação quanto a empresa vai doar e o que ela pode ganhar contigo. Então, você vai colocar a logo dela lá no teu Instagram, no teu site, enfim, vai dar o certificado para ela, vai fazer, são só exemplos, selo, vai fazer um alinhamento com ela anual, porque aqui é legal trazer do Encanto que a gente faz muita ação de ESG como contrapartida para as empresas, voluntariado corporativo. Então, você vai alinhar tudo o que você vai realizar. Ongoing, são todas essas realizações das contrapartidas, então você alinhou, agora é o momento de executar, e prestação de contas, você vai mandando prestação de contas, você continua alimentando ali. Fidelização, você vai premiar uma empresa que está com você há mais de 5 anos, que está mais com você, ou empresas que estão há mais de 3 anos com você, você dá lá um presentinho para ela, você vai fazer um reconhecimento para ela, você vai mandar um parabéns no aniversário do cara, você vai mandar uma cartinha no Natal, você vai fidelizar aquele cara, você tem que estar ali, vai chamar ele para tomar um café lá com você, enfim. E desenvolvimento, que é a fase de ampliar essa parceria, renovar essa parceria. Então, novos projetos. Vou dar um exemplo. A gente tem um patrocínio grande, assim, um relacionamento grande com o Boticário. Então, tem o patrocínio da Lei Rouanet. Aí a gente vai lá, agora a gente vai começar um novo projeto de qualificação profissional, curso de maquiagem para as mulheres. Esse é um novo projeto, desenvolve a nossa parceria, amplia o que a gente está fazendo juntos. E me dá substância para eu conseguir renovar a parceria para o ano seguinte também. E NPS feedback, que é você conseguir validar com essa empresa como está esse relacionamento, como é que ela está se sentindo, se ela está se sentindo contemplada, vista, e se as ações estão fazendo sentido para ela, tudo que você está entregando. Meu Deus, era isso, gente. É bastante coisa. Eu atrasei 8 minutos, peço desculpa por isso, mas eu espero que eu tenha conseguido contribuir, compartilhar com vocês todos esses desafios e para que vocês possam fazer um bom planejamento de captação e consigam efetivamente alcançar cada vez mais pessoas. E eu deixei ali meu arroba, eu tinha falado lá no início que um dos projetos era uma metodologia do Encanto, então a gente está estruturando isso, então a gente vai divulgar no Instagram lá, em breve, um curso que a gente vai fazer online, enfim, para poder também alcançar aí mais pessoas e compartilhar todo esse conhecimento, tá bom? Então, aproveitem para seguir, para ficar acompanhando também. Gente, dá para suspirar já? Dá para ter aquela respirada agora? Camila, muito obrigado. Fazendo um ajuste aqui, né, no nosso trabalho. Eu conheci a Camila, gente, ela estava morando, a ONG morava num sótão, né? E, e a gente
A gente sentou para conversar sobre captação de recursos, eu já fazia, né, um pouco mais e tal, e aí, um pouco mais tempo, e aí eu tentava conversar com ela e ela no celular o tempo inteiro, porque ela fritava, né, tinha muita coisa para resolver, um monte de gente, e hoje tá essa potência incrível, hoje é referência, inclusive, para nós aqui também. Então, assim, eu trouxe a Camila porque é um exemplo do que dá para fazer, não só ela, né, assim como o Alexandre, né, em fase de estudo, de palhaçaria, né, de pesquisa, a Ariane também está no mesmo nível aí de maturidade, né, e às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas como é que eu vou operacionalizar tudo isso? Mas se a gente conseguir pegar uma, duas, três dicas disso e mudar a forma com que a gente olha para a nossa organização, isso já vai ser gigantesco. Para vocês terem uma base, a Camila veio pedir apoio para mim uma vez sobre captação de recurso, hoje eu uso a apresentação dela como referência para melhorar a minha. Então, essa coisa, né, que realmente se completa, se auxilia, né, a gente se ajuda, né, eventualmente quando a gente consegue. Então, é possível. Camila, muito obrigado. Sucesso sempre, que o Encanto continue crescendo e encantando muitas pessoas aí de forma estruturada e transformadora. Obrigada. Beleza? Beijo para vocês, gente. Obrigada pela oportunidade. Espero ter plantado uma sementinha no coração de vocês aí. Tamo junto, viu? Obrigada, Du. Plantou uma semente, não plantou, foi um triplex. Bom, gente, esses materiais depois a gente compartilha. Agora a gente vai para uma pausa. Que hora que a gente volta aí, Poli? Vamos lá, deixa eu pegar aqui o meu. Às 17? Às Às 17. 17. Isso, a gente vai ter aí Vai. 20 e pouquinhos minutos aí para dar aquela respirada. A sala aqui vai continuar aberta, eu só vou travar ali, né, as informações aqui. Mas é isso, gente. Ô, Oi. Du, só falar pro pessoal, voltem mesmo, assim, a sala vai ficar aberta, mas se saírem, retornem, porque a próxima palestra vai ser justamente sobre saúde mental das lideranças. Então, acho que vai valer a pena aí a gente estar aqui e participar. Muito bem, exatamente. Até porque, quando a gente olha para esse monte de conteúdo, é muito comum, tá? Eu tô olhando a cara da Poli aqui, conheço a realidade, ela conhece a minha aqui também, a gente já vai, quando a gente ouve a Camila, porque a Camila é fora da curva mesmo, assim, quando a gente ouve a Camila, a gente fala, meu Deus, eu vou parar de fazer tudo que eu tô fazendo, ou vou tentar fazer alguma coisa parecida, porque realmente é, a gente olha para a palhaçaria, e eu e a Poli aqui temos a mesma percepção, a gente olha para a palhaçaria como algo realmente transformador e que pode ter um recurso, pode ter uma estrutura, só que para chegar num nível de uma Camila, a gente realmente tem que entender o nosso trabalho como algo que transforma, né? Não adianta mais só a gente falar que viu a pessoa sorrir. Aqui a Du, gente está falando sobre a realidade de mudar uma periferia inteira, gerar empregabilidade, envolver a comunidade. Lógico, nem todo mundo vai conseguir, nem quer esse nível de comprometimento, mas eu acho que o mínimo de profissionalismo, quando a gente fala de palhaço ser um pouco mais profissional, às vezes nem está tanto ligado ao que o palhaço está fazendo na ponta, mas a forma com que a gente conduz essas pessoas para fazer. E aí eu acho que é onde está o ponto que a gente pega esse recorte para falar sobre gestão, até porque sobre a arte especificamente tem muita gente falando. Mas se a gente está à frente de um grupo, é muito importante que a gente tenha maturidade para entender até que ponto a gente pode ir. Beleza? Vamos dar uma respirada aí, daqui a pouco a gente está de volta.